eu sou Cecília, vuestra professora de espanhol. Olá, gente, eu sou Cecília, professora de espanhol, e hoje eu estou aqui para comentar com vocês algumas palavras aí que as pessoas pronunciam e falam errado em espanhol, ou algumas palavras que as pessoas falam achando que é espanhol, mas não estão corretas, né? A maioria das pessoas chegam numa escola de línguas e falam: eu quero fazer um curso de inglês, porque espanhol eu já falo. Bom, fala portunhol. Porque falar um espanhol correto, nós temos que ter assim uma clareza muito grande da gramática ou uma vivência muito grande do espanhol. E eu vou comentar hoje com vocês alguns aspectos de alguns pontos de gramática que eu acho importantíssimo para que vocês possam ter assim uma noção do quanto essa língua requer um estudo, uma dedicação, um conhecimento, e que não é tão simples assim falar o espanhol colocando, por exemplo, um on em tudo e achar que está falando espanhol, né? Ou fazer uma língua assim, uma pronúncia, né, requintada. Por exemplo, minha irmã não fala espanhol, então ela fala eu não reconozco, e ela acha que está falando espanhol, mas tudo bem, gente, deixando as brincadeiras à parte, eu vou comentar alguns pontos importantíssimos. Nós temos em espanhol os heterogenéricos. O que é isso, gente? Parece nome de remédio, né? Mas são palavras que mudam de gênero com relação ao português. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em português eu falo o leite. O leite é uma palavra masculina. Em espanhol se diz la leche. Outra palavra super interessante. A viagem. Em português ela é uma palavra feminina. Em espanhol essa palavra é masculina. Se diz el viaje. Então, quando a gente fala em espanhol, por exemplo, como foi a viagem foi legal, a viagem foi boa. Em espanhol se diz, como te foi el viaje? E nós decimos, foi um buen viaje, el viaje foi muito bueno. Então a gente vê que o adjetivo masculino concorda com a palavra. Eu falo assim, a Ana tem um sorriso lindo. E no espanhol a palavra sorriso não é masculina. Nós falamos la sonrisa. Então eu digo em espanhol que a Ana tem uma linda sonrisa. Por exemplo, a palavra árvore. A árvore em português é uma palavra feminina. Em espanhol nós falamos el árbol, tá? Então, em espanhol se diz el árbol es alto. Você vai ver que o adjetivo alto concorda com a palavra substantivo masculino el árbol, tá? Então, esses são os heterogenéricos, né? Essas palavras, como que a gente aprende? Existe uma lista dessas palavras. Como professora de espanhol, à medida que você vai estudando do básico até o avançado, lendo através de muitas leituras, absorvendo as palavras que fazem parte do seu cotidiano, você vai assimilando os heterogenéricos aí com o tempo, os heterogenéricos com o tempo, tá? Então, não adianta no primeiro dia de aula, ou quem é básico, pegar uma lista aí de 100 palavras que mudam de gênero, porque a pessoa não vai aplicar. Então aqui eu tenho que ter um contexto no início do curso para ela, né? A gente ensina a gramática, a gente explica pra gente ter noção, mas sempre assim, a pessoa tá aprendendo espanhol, vai escrever uma palavra, vai lá no dicionário, se tiver SF é substantivo feminino, se tiver SM é substantivo masculino, tá bom? O segundo tópico que eu vou falar pra vocês são os heterossemânticos. Os heterossemânticos são os famosos falsos amigos, são os falsos amigos que nós temos. O que é isso? Palavras que a grafia são próximas do português, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Isso aqui em espanhol nós decimos vaso. Por exemplo, eu quero um vaso de água. Vaso em português é um vaso de flor. E isso não é em espanhol. Em espanhol a gente fala um florero, um jarrón. Mas aqui, vaso em espanhol é um copo. E os copos são copos de nieve. São flocos. Não tem nada a ver a tradução. Palavra, por exemplo, assinatura. Assinatura em Espanha é a matéria. Então, por exemplo, quais são as assinaturas da escola que mais te gusta? A geografia, a história, as matemáticas. Assinatura não é assinatura, porque assinar um documento é firmar, lá firma, tá? Então tem várias palavras aí, é uma lista enorme de falsos amigos que dá pra gente falar em outros vídeos também, né? Por exemplo, como te llamas? Me llamo Rubem. E seus apelidos? Rubão, ou seja, que te llama Rubem Rubão. Apelido em espanhol é o sobrenome, não é o apelido, né? Então isso seria um outro vídeo à parte, tá bom? Então esses são os falsos amigos. E por último aí os heterotônicos. O que são heterotônicos? Palavras que têm uma sílaba tônica distinta do português. Por exemplo, em português eu falo para vocês burocracia. No Brasil tem muita burocracia. Em espanhol se diz que em Brasil há muita burocracia, tá? Então veja bem como eu falei burocracia em português e em espanhol se diz burocracia. Nível. Qual é o nível destes alunos? Eu gostaria de saber o nível do aluno, né? Em espanhol, nós decimos qual é o nível de tus alunos de espanhol, Cecília. Eu tenho alunos com um nível bastante alto de espanhol,
tá? Então são essas palavras, por exemplo, elogio, em espanhol se diz elogios. Ana recebeu muitos elogios aqui de anoche, sim? Então são palavras que mudam a sílaba tônica. E aí, por aí vai, né? Então, tirando esses tópicos de gramática, nós temos as expressões idiomáticas. Não vou dizer que não tem nenhuma. Claro, existem algumas expressões no espanhol que são próximas ao pé da letra em português. Por exemplo, aqui em madruga Deus ajuda, né? Espanhol se diz aqui em madruga Deus lhe ajuda. É uma expressão próxima, tá? Mas tem outras expressões que não dá pra gente traduzir. Há muitos anos teve um político aí, não vou citar nomes para não ficar desagradável, mas essa pessoa falou, duela a quem duela. No sentido de doa quem doer, né? Não existe essa expressão em espanhol, existem outras formas de dizer isso, tá? Caiga quem caiga, del verbo cair, outras formas. Também teve uma outra pessoa aí, que também não vou dizer nomes, mas famoso, que falou, eu quero um sorvete de mojango. Sorvete de mojango é um novo dialeto, uma nova língua que eu não sei qual é, mas que alguém inventou, né? Para dizer sorvete de morango em espanhol. Então em espanhol se diz helado de fresa, la fresa em Espanha, morango, e na Argentina se diz helado de frutilla, com o acento porteño da doble L, né? Então frutilla na Argentina, morango, fresa na Espanha, sorvete é helado. Porque em Buenos Aires, quando você vai para Buenos Aires, você fala sorbete, sabe o que é sorbete? Sorbete é um canudo, tá? Inclusive eu viajei com uma amiga e a gente entrou numa lojinha, a gente comprou uma Coca-Cola e nessa viagem ela comprou a Coca-Cola, a moça que estava vendendo falou, desce algo mais? ¿Vos querés um sorvete? Ela tá mostrando o canudo. Aí a minha amiga falou, não, sorvete não, porque eu já tenho a Coca-Cola. Não era o sorvete, né? Era o canudo em Buenos Aires, tá bom? Então, olha a confusão que é aí pra gente algumas palavras em espanhol. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de hoje, tá? Se vocês gostaram, dê um like, acompanhem o nosso canal, se inscrevam e até o próximo vídeo com certeza, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e hasta luego!